Você sabe quais são as imagens bíblicas da igreja? Qual mensagem essas imagens bíblicas querem passar? O que essas figuras representam para os nossos dias? Então são assuntos como esse que nós iremos tratar nesta segunda aula desse trimestre, imagens bíblicas da igreja. Nós estamos estudando a lição, sobre o corpo da igreja, e estamos falando aqui sobre a origem, a natureza e a vocação da Igreja de Deus. Uma revista comentada pelo pastor José Gonçalves, um excelente comentarista, e eu tenho certeza que seremos muito edificados. Essa é a segunda aula apenas e tem muita coisa boa para vir por aí, tá bom? Então, desde já, eu quero aqui desejar a você a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e te fazer um convite especial para você dar um joinha, fazer a sua inscrição e ativar o sininho. É muito importante você fazer parte do nosso canal, Renato Bromochenkel, e assim você vai estar nos ajudando a alcançar mais pessoas, edificar mais vidas através da palavra de Deus. É importante que você ative o sininho porque assim você recebe a notificação de toda vez que nós postarmos algum conteúdo bíblico aqui para você. Uma nova mudança que nós estamos tentando fazer aqui nas nossas gravações é sempre postar o nosso vídeo na segunda-feira que antecede ao domingo daquela aula, como é o caso dessa aqui, imagens bíblicas. Nós já iremos postar nessa segunda-feira para que você possa já ter essa aula em primeira mão, logo antecipadamente, se programar para que você possa estudar a palavra de Deus. E também é importante você ver a nossa descrição aqui, que nós colocamos no nosso vídeo. A gente coloca aqui a sugestão de alguns livros muito importantes, inclusive do autor, que é o pastor José Gonçalves. Ele tem muitos livros bons, Ovelhas também gemem, Ele coloca lá onde você pode dar uma olhada, uma matéria muito importante, um livro muito bom, onde ele comenta sobre o relacionamento entre pastor e a igreja e o pastor. Ele tem também um outro livro, que é Porque Caem os Valentes. É um livro muito bom, onde fala sobre líderes que fracassam, à frente do rebanho, pastores que fracassam e acabam também caindo, e às vezes não percebe quando estão começando a cair, quando estão começando a ter problemas. Então são vários livros muito bons para se ler, para se estudar, e várias dicas aqui. Você pode clicar no link e já ir diretamente para um site para você poder adquirir este livro e estar também abençoando o nosso ministério, tá bom? Dito isto, vamos à nossa aula de hoje estudando sobre imagens bíblicas da igreja. Nosso texto áureo nessa revista está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Então perceba que já na verdade, do texto áureo aqui, na verdade prática também da nossa lição, diz que por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Então, há um objetivo na Bíblia, na palavra de Deus, em nos comunicar através dessas imagens. Então, quais são os nossos objetivos na aula de hoje? Alencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Mostrar para você quais são essas imagens que vai descrever um relacionamento, imagens que descrevem o relacionamento que a igreja deve ter com Cristo. Nosso segundo objetivo é pontuar para você as imagens que descrevem a função da igreja. Então veja que cada imagem vai cumprir um objetivo. Imagens que descrevem relacionamento, imagens que descrevem função da igreja e as imagens que descrevem também a igreja como habitação de Deus. Então veja que cada uma dessas imagens elas vão cumprir um propósito para poder passar para você ou um relacionamento que você tem com Deus, ou a função da igreja, ou a habitação de Deus. Não significa que só são esses três grupos de imagens que tem. Não dá para você, numa revista de escola bíblica dominical, e também numa única lição, comentar todas as imagens. São muitas as comparações que é feita acerca da igreja. Por exemplo, a igreja é chamada de povo de Deus, é chamada de templo de Deus. A igreja é conhecida também como o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, coluna e fundamento da verdade. A igreja é conhecida como rebanho, como o cordeiro e a luz de Deus. A igreja é conhecida como a lavoura de Deus, edifício ou casa, família.
A igreja é conhecida, por exemplo, como sal da terra, luz do mundo. Então são várias as comparações ou as imagens bíblicas para descrever a posição, a função, o relacionamento, a habitação que a igreja deve ter diante da sociedade. Cada imagem dessa, de alguma forma, quer passar uma mensagem para o ouvinte, para aquele que está lendo as Escrituras, para através daquela imagem, Deus comunicar com seus filhos uma verdade bíblica. Por exemplo, a palavra imagem definida pelo dicionário diz assim, são representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. É um aspecto particular para o qual um ser ou um objeto é percebido, para que pareça, para que haja semelhança. Então essa é a ideia da imagem. Então, que fique bem claro, a igreja ela não é, né, o que cada figura dessa diz no seu aspecto literal. Por exemplo, a gente não está dizendo aqui que homens salvos em Cristo, né, pessoas, seres humanos, é a noiva de Cristo. Isso é uma comparação. Então é feita uma analogia, uma comparação bíblica, para que assim traga uma verdade bíblica. Da mesma forma, por exemplo, como o Espírito Santo não é um óleo, um azeite, como o Espírito Santo não é uma pomba. Veja que apareceu numa forma corpórea, uma figura, é para descrever uma característica, é para descrever uma mensagem que está ali naquela imagem. É bom que você tenha cuidado disso, para daqui a pouco você não levar todos os textos de forma literal, porque a igreja é um grupo de pessoas, né, coletivamente, de gente de todas as raças, tribos, nações, que compõem. E quando você diz que a igreja é a noiva, né, a igreja é o templo, então não é de forma literal cada coisa dessa, uma parede que você vai ver ali de forma literal. São figuras de linguagem para descrever verdades eternas, verdades absolutas do reino de Deus em comparação com a igreja. É bom que você tenha isso em mente, que cada figura ela quer trazer uma mensagem. Quando você diz que o Espírito Santo é um bálsamo, é um azeite na sua vida, é o azeite da unção, é a graça de Deus, é a água, né? Então você está ali tentando de alguma forma passar uma mensagem, né? O Espírito Santo como água é aquele que sacia nossa sede, é aquele que nos purifica do nosso pecado, nos lava. Quando nós falamos que Jesus é o pão da vida, é aquele que nos alimenta. Então não quer dizer que literalmente Jesus é um pão, né? Então é bom ter esse cuidado para na hora que você for explicar para o seu aluno não passar essa ideia de que cada figura dessa é literalmente, na sua literalidade. São figuras que querem descrever aspectos espirituais, né? São verdades centrais, são verdades eternas, passam mensagens da parte de Deus que são verdadeiras, mas na forma de uma figura, de uma imagem que está descrevendo uma verdade que está por trás. E é isso que nós vamos tentar, a partir de agora, passar para você através da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar sobre as principais imagens bíblicas, não são todas as principais, que comunicam relacionamento, função e habitação da igreja do Senhor. Então, primeiro nós temos aqui as imagens que descrevem um relacionamento. Imagens que descrevem um relacionamento de Deus com a igreja. Como Deus se relaciona com a igreja e como a igreja deve se relacionar com Deus. Então, qual é a primeira imagem? É quando a igreja é comparada à noiva de Cristo. A Bíblia usa tanto essa figura da noiva como a da esposa que representa a igreja. Então, ela tanto descreve noiva como esposa. Então, a igreja é descrita como uma virgem pura. Veja, por exemplo, na segunda carta de Paulo, capítulo 11, verso de número 2, diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Veja, por exemplo, na versão NVT, que diz assim: pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. Então, aqui está se referindo a essa ideia aqui de uma donzela que ainda não contraiu núpcia e trazendo para nós uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então, aqui o apóstolo, a igreja, né, a palavra de Deus está comunicando que a igreja ela é comparada como uma noiva que vai se apresentar ao seu noivo. É bom que você entenda que
os casamentos daquela época eram diferentes do casamento da época de hoje, mas ainda assim, na nossa cultura, a ideia da moça se preservar sem nenhum relacionamento, né, sexual com o seu esposo, sem nem ter tido nenhum relacionamento extra, né, com alguma outra pessoa, e ela se guarda pura, virgem, para o dia do casamento. Esta era a imagem que estava aqui na cabeça do apóstolo, porque era assim que era entendido naquela época. Quando uma moça ela se relacionava antes do casamento, isso era considerado um ato de fornicação ou de prostituição. Era considerado um pecado e então ela deveria se preservar pura para o dia do casamento. E é isso que Paulo está dizendo. Eu estou com zelo de vós, porque eu tenho preparado vocês para apresentar uma virgem pura ao seu marido. Alguém que vai se apresentar ao seu esposo pura, de forma imaculada, sem nenhuma mancha. O que isso quer descrever com relação à igreja? Qual é a lição que isso quer trazer para nós? É que a igreja ela precisa ser pura, ela tem que ser fiel ao seu Senhor. Ela não pode se contaminar com o mundo. Ela não pode se contaminar com o pecado. Ela não pode se contaminar com as impurezas, né, com a infidelidade que este mundo apresenta, a facilidade que este mundo apresenta para que as pessoas possam estar cada vez mais embriagadas pelo pecado. Veja que aqui vale a pena ressaltar que o apóstolo diz assim, o zelo que ele, apóstolo, está tendo. Ele diz, veja o cuidado que eu tenho com vocês. E esse cuidado não vem de mim, não. Esse cuidado vem de Deus. Porque ele não está tomando conta, Paulo ele entende assim, ele não está tomando conta da sua noiva, ele não está tomando conta de sua igreja, é da igreja de Cristo. A igreja que pertence a Cristo. Então, cada pastor, eu sou um pastor, você que talvez está me ouvindo agora é um pastor ou um professor, né? Seja lá qual for a sua função na igreja de Deus, você precisa entender que a igreja ela não pertence ao homem. A igreja ela pertence a Cristo. E se ela é a noiva de Cristo, eu tenho que me importar com respeito com a noiva de Cristo. Já ouviu o pastor Josué Brandão, numa certa feita, numa pregação, ele expôs isso de uma forma muito séria. Às vezes, há pessoas que dizem assim, que espanca a noiva, né? Espanca a igreja, agride a igreja verbalmente, às vezes distrata a igreja verbalmente. E esses pastores estão perdendo a noção do perigo que estão correndo, porque estão desrespeitando a noiva de outro, né? Que é a noiva de Cristo. Então a igreja ela não é minha. Veja que Paulo está dizendo, com que cuidado eu tenho com a igreja. Então é por isso que nós, pastores, pregadores, né, aqueles que usam a palavra de Deus, que têm a oportunidade de falar com o povo, precisamos nos portar sempre com o máximo cuidado, entendendo que nós estamos nos dirigindo não a alguém que me pertence, mas a alguém que pertence a Cristo. E é com zelo que nós precisamos tratar a igreja, cuidar da igreja, cuidar do povo de Deus. E a igreja precisa se comportar também de forma excelente, porque ela é a noiva de Cristo. Essa é uma imagem, é uma figura bíblica que está sendo trazida para nós. A segunda figura que aparece aqui falando sobre relacionamento é a figura da esposa de Cristo. Paulo retrata a imagem da igreja como esposa. E aqui é o texto base da nossa lição, que é Efésios capítulo 5, verso 25 a 26, que diz assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Assim como é destacado a pureza da noiva, é também a da esposa. Não é um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas de um relacionamento de compromisso, de entrega. Então diz assim, vós maridos, amai vossa mulher, como Cristo também amou a igreja. E aí depois ele vai dizer, vós mulheres, sejais submissos ao vosso marido, como a igreja é submissa a Cristo. E aqui esse texto às vezes ressoa pesado para muita gente, mas vale destacar que toda submissão descrita na Bíblia, né, entre homem e mulher, entre mulher e homem, não está se referindo a simplesmente o gênero, mas a função matrimonial. Eu vou explicar melhor para você entender. Ou seja, a Bíblia não está pedindo para a mulher ser submissa ao homem, está pedindo para a esposa ser submissa ao marido, ao esposo.
Então não é essa ideia de submissão do gênero, né? Simplesmente por ser mulher tem que ser submissa ao homem. Não é isso. O texto sagrado, e eu quero que você olhe isso depois com mais profundidade, não é a discussão do tema da revista, mas olhe isso com mais profundidade, estudando depois. A gente pode até fazer um material só sobre esse assunto, falando sobre essa submissão, a submissão da esposa para com o marido. Então essa é a submissão. Afinal de contas, por exemplo, nós temos prefeitas, né, prefeitos, governadoras, nós temos, por exemplo, uma mulher que foi presidente da República e estava em comando, em governo sobre homens. Então, problema nenhum. A questão toda está na submissão ao esposo. Só que qual é o esposo que a mulher deve se submeter? É aquele marido que é capaz de se entregar por ela de forma sacrificial. Aquele marido que é capaz de dar a vida pela esposa, se sacrifica por ela. Então não é uma submissão qualquer, é uma submissão que está em concordância com aquilo que esse marido faz por ela, com esse sacrifício, esse amor com que esse marido faz e ama essa esposa. Então, vós, marido, amai vossas mulheres. E aí, nesse relacionamento de amor, de afetividade, é que existe uma entrega, né, da vontade, do domínio, né, da submissão, para que o marido seja o cabeça do lar e Cristo seja o cabeça da família. Esse amor que se entrega e se sacrifica. É isso que Cristo fez pela igreja. Ele se entregou na cruz, deu a vida para com a igreja. Então ele está mostrando isso no seu relacionamento quando ele descreve a igreja como esposa. Então Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. É isso que Cristo faz. Então Cristo ama a igreja. É capaz de dar a própria vida, foi capaz de dar a própria vida. Então deve ser o parâmetro aqui para todos os relacionamentos dos casais cristãos também. Então a igreja se submete à vontade de Cristo, né, se entrega à vontade de Cristo, obedece, né, à sua direção, à sua instrução. Então assim também deve ser o parâmetro de um casamento. Quando falamos de submissão, não estamos falando de escravidão, de simplesmente obedecer cegamente, sem nem poder conversar, dialogar. Um casamento equilibrado, um casamento bem edificado, onde a esposa é submissa ao marido, não é um casamento onde a mulher é o tapete, não, onde a mulher é tratada com desprezo, né, de forma mesquinha, de forma humilhante, não. É um casamento onde há equilíbrio, onde há parceria, onde há cumplicidade, onde há amor, onde há sacrifício de ambos os lados para que o bem da família, o bem dos filhos, o bem do casamento possa ser revelado. Então essa é uma figura também da igreja como esposa, falando do relacionamento que a igreja deve ter com Cristo. O nosso terceiro subponto vai falar sobre a igreja como rebanho de Deus. Mostra a igreja como um rebanho que pertence a Cristo. Lógico que na nossa mente aqui, nós que somos, né, daqui da Bahia, ocidentais, nós não temos tanto a imagem da cultura do cultivo de ovelhas como o pessoal do tempo bíblico, o pessoal da nação de Israel. Era cultural em Israel a criação de ovelhas. Afinal de contas, Israel é formada a partir de pastores de ovelha, né, do Abraão, do Isaac, do Jacó. Era uma das características da identidade da nação israelita. Então, quando se falava de rebanho de Deus, aquele povo entendia muito bem. Na nossa região, né, também algumas regiões mais, outras menos, o que se dá muito é a ideia do rebanho como o gado, né, o boi, a vaca, o vaqueiro. Então, às vezes é mais comum uma figura nesse sentido. Mas no sentido bíblico, aqui ele está falando do rebanho das ovelhas, porque era muito do cultivo da criação da própria nação de Israel. Então, quando falamos aqui de rebanho de Deus, de ovelha, Israel está muito bem identificado e a igreja, de certa forma, também sim. Então, o rebanho, o pastor geralmente é bem diferente da ideia de um vaqueiro, porque ele cuida das ovelhas de forma muito, o trato muito, o relacionamento muito próximo. A ovelha conhece o cheiro nele, né? Ali a forma de arrebanhar através da voz, de um canto, de uma música, de uma fala, para chamar, para que ela possa se aproximar, segui-lo, né? E assim é um pouco bem diferente, às vezes, da característica da ideia de um vaqueiro que monta num cavalo, que toca o rebanho, né? Que às vezes precisa dar umas pancadas mais fortes, bem diferente do trato como é feito
de um pastor diretamente com a ovelha, né? Um contato mais pessoal, mais próximo. Essa é a característica. Então, quando Paulo e os apóstolos iam descrever a ideia da igreja como rebanho, eles estavam falando desse relacionamento mais próximo, mais efetivo, né? Um relacionamento mais íntimo. Quando ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja o que eu falei no ponto anterior. A noiva, a esposa, ela não é do pastor, ela é de Cristo. Assim também o rebanho, não é o meu rebanho. Apesar, às vezes, até a gente usar as minhas ovelhas, né? As ovelhas do pastor, a gente usa até essas expressões, mas às vezes de forma sem nenhuma maldade, sem nenhum problema nisso aí. Né? Às vezes é um hábito, a força do hábito, a minha igreja e tal. Mas a consciência de cada pastor, a consciência de cada líder deve estar de que o rebanho não lhe pertence, o rebanho é do Senhor. Veja que Paulo diz: olhai por vós, ou seja, tenham cuidado da sua vida. E isso é muito sério, pastor, você tem um cuidado muito sério da sua própria vida. E ele diz: olhai também por todo o rebanho. Rebanho que o Espírito Santo constituiu vocês para serem bispos, para que vocês possam ser bispos ou líderes deste rebanho que Cristo comprou com seu precioso sangue. Ele comprou com seu próprio sangue. Ele resgatou com seu sangue. Então aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus, e não meu, e não do pastor. Ou seja, essa ideia aqui, essa ilustração existe entre a ovelha e o pastor. Assim como Davi disse, por exemplo, né, que ele era uma ovelha, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. É ele que me faz, né, que me guia a verdes pastos, a água tranquila, guia-me, né, pelo vale da sombra da morte. Então ele está dizendo ali como é o relacionamento de um pastor com uma ovelha e como a ovelha se sente com relação ao pastor. Essa é a ideia de relacionamento. Esse rebanho custou um alto preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus Cristo. Foi Jesus que deu a vida pela igreja. Foi Jesus que morreu pela igreja. Então é ele que sabe o valor que cada alma tem, e cada pastor precisa ter esse cuidado, porque ele não está cuidando do seu próprio rebanho, da sua noiva. Ele não está cuidando de sua esposa, ele está cuidando da esposa de Cristo, da noiva de Cristo, do rebanho de Cristo. E ele precisa ter essa fidelidade no seu coração. O apóstolo Pedro também, ele põe isso em evidência. Olha o grau da responsabilidade que está sobre cada pastor. Quando ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Agora, não faça isso por força. Olha onde ele coloca isso aqui. Não faça isso por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, cada pastor não deve estar no trabalho da igreja, cuidando da igreja de forma forçada, certo? Você não pode ser forçado a fazer isso. Você precisa estar voluntariamente. Há pessoas, por exemplo, que dizem assim: eu não deixo a igreja porque eu não tenho outra fonte de renda, eu não deixo a igreja porque eu não tenho mais, né, como trabalhar, eu não tenho mais como fazer mais nada na vida, não posso fazer mais nada, então eu estou cuidando aqui do rebanho, porque é a única coisa que me resta. Ou eu fui fracassado no mercado de trabalho, fui fracassado nessa área e acabei sendo forçado a estar nessa circunstância. E ele diz assim: ei, não faça isso forçado. Você está cuidando do rebanho de Cristo. Faça isso como voluntário. Alguém que está disposto a fazer. Que a hora de dizer: ó, não dá mais, não serve, eu não vou fazer e vou seguir, vai fazer outra coisa. Mas o rebanho de Deus, você não pode fazer por força, forçado. Você precisa fazer de forma voluntária. Não faça por ganância, visando o retorno, o lucro, a lucratividade. Né? O pastor comentarista da lição, José Gonçalves, ele disse que participou de uma convenção onde um pastor disse assim: olha aí, meu filho, o seu presente de aniversário que eu estou lhe dando a consagração de pastor. Então, cuide bem, porque esse é o melhor presente que um pai pode dar para um filho. Meu irmão, o ministério pastoral não pode estar visando a lucratividade e a ganância. Embora cada pastor mereça receber o seu salário,
né? A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. A Bíblia diz para não atar a boca do boi que debulha. Mas a nossa visão de pastor, a nossa visão de homem de Deus, não pode estar nos recursos, no financeiro que a igreja pode nos dar, o salário que a igreja pode nos dar. Se você estiver desse jeito, meu irmão, você está de forma negligente militando na área do rebanho de Deus, trabalhando com o rebanho de Deus. Não pode ser por ganância, por torpe ganância. Embora eu sei que alguém, né, vai receber, vai ter o retorno, mas a finalidade, o objetivo não pode ser esse. Mas tem que ser de ânimo pronto, de ânimo a fazer pela obra e pelo reino de Deus. Não como tendo domínio sobre o rebanho de Deus, mas servindo de exemplo. Ou seja, não é a minha ordem, não é eu ditar como tem que fazer, é imitar como eu faço, é fazer como estou fazendo. O pastor aqui não é mais aquela figura que faz pela igreja e manda a igreja fazer, mas é aquele que faz com a igreja. Por exemplo, quando a carta aos Hebreus vai falar da obediência ao pastor, ela diz assim, aqueles que são o vosso guia. Ou seja, como é que a figura de um guia, de um pastor? É aquele que vai junto. Vamos orar juntos, vamos evangelizar juntos, vamos ler a Bíblia juntos, vamos obedecer ao Senhor. É junto, é exemplo do rebanho. Não é faça o que eu falo, faça o que eu mando. Não, é faça como eu faço. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É esse o Paulo que nos ensinou através das Escrituras e também cada pastor precisa ser. Então não é você fazendo, ditando como dominador, é o que está no texto, né? Não como dominadores, como quem tem domínio sobre a herança que é de Deus, mas é alguém que serve de exemplo para o rebanho. Então, melhor coisa que se fala de um pastor é quando ele tem exemplo. Ele é o que prega em cima do púlpito e fora dele. É a vida dele no trato como forma geral. A coisa mais horrível que existe é você ver alguém que prega tão de forma veemente, tão de forma tão enfática e forte, prega uma coisa, mas a vida está completamente, o exemplo dele está completamente desvirtuado daquilo que se prega, daquilo que se ensina. Então há contradição. E se há contradição, o exemplo, a eficácia, o resultado acaba sendo zero porque não há um bom resultado. Então essas palavras, elas devem servir de quê? De parâmetro para todo pastor. Mostra que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. E tudo que eu estou dizendo aqui é dando ênfase às próprias palavras do autor da revista. Veja que o próprio autor da revista deu ênfase a isso aqui. Não é nem a mente do professor Renato, do pastor Renato, que está tentando passar para você. O próprio autor, se você não tem o livro, entra aqui, você pode adquirir o livro aqui na descrição da nossa aula e você vai ver aí o autor dá uma ênfase muito forte falando sobre esse assunto de pastores que se tratam como dominadores do rebanho, mas que precisam ter cuidado para ser o exemplo do rebanho de Deus. Veja, por exemplo, o que José Gonçalves fala na questão sobre o esposo. Ele diz assim, a igreja, assim como uma noiva que se mantinha pura para o seu futuro esposo, deve manter-se pura para Cristo. David Ducan, ele diz assim como a noiva, né, ela fica maravilhada de forma antecipada ao dia do seu casamento, a igreja também deve ter esse mesmo desejo de se apresentar a Cristo no dia que ela vai se encontrar com Cristo. João capítulo 10, verso de número 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então está aqui vários textos onde compara a igreja, né, como noiva, compara a igreja como esposa e compara a igreja como rebanho. Aqui as figuras do relacionamento. Vamos a uma outra figura, que é as imagens que descrevem a função da igreja. Qual é a função da igreja? Primeiro, aqui nós temos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, que é uma descrição do nosso texto áureo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Quando Deus
ele possui um povo debaixo desse novo pacto, dessa nova aliança, quando ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está aqui as escrituras sagradas dando para a igreja algumas figuras de relacionamento, ou de função, melhor dizendo, né? As figuras da função. Quando ele diz assim, geração eleita, ou seja, não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Ali nós temos, por exemplo, a nação de Israel, que às vezes se julgava no Antigo Testamento como uma raça superior às demais raças. A nação de Israel, que deveria ser uma forma de abençoar as outras nações no relacionamento que tinha com Deus, acabou sendo um bloqueio, um impedimento para que as outras nações, para que os outros povos se chegassem diante de Deus. Elas deveriam ser facilitadores desse relacionamento, revelar Deus ao mundo, mas acabou ficando muito fechado na sua religiosidade, na sua forma de individualidade, de superioridade, que acabou tendo dificuldade. Então, hoje Deus chama uma nação e uma geração eleita. A palavra que é aqui usada para geração é a mesma que raça. E aí não há uma raça formada por um sangue real, né? Uma linhagem real, não. É uma raça, uma geração eleita por pessoas de todas as raças, tribos, né? Sexo, status social. Não há mais distinção nessa questão. Aí a Bíblia diz, tanto judeus como gregos, né? Como gentios, que eram todas as pessoas de outras nações, servos, livres, né? Todos que recebem o Espírito Santo, a graça de Deus, ganham direito de ser essa geração eleita. Em Cristo, todos formam essa geração eleita. O que vai nos unir não é a cor da nossa pele. O que vai nos unir não é a nossa condição financeira. Não é o nosso estado social, não é a nossa, se eu sou homem ou se é mulher. É a nossa vida em Cristo. É a partir da união que estamos em Cristo que nós nos tornamos a geração eleita. Segunda observação aqui é o sacerdócio real. Esta imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu a família de Abraão para oficiar como sacerdotes. Então, só a família de Abraão é que, a partir dos seus descendentes, que tinham o direito de ser sacerdotes. A função estava reservada apenas para a tribo de Levi. E debaixo dessa nova aliança hoje, no Novo Testamento, todo cristão é um sacerdote. Então nós não temos mais a figura do pastor sendo o sacerdote, mas a igreja é tratada como o sacerdote real. A igreja agora tem a liberdade, o privilégio de entrar diante de Deus, de ter acesso diante de Deus. É onde a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E agora nós podemos ter acesso, ousadia de entrar na presença de Deus e invocarmos a sua presença. É aquilo que eu disse a princípio. Nós não dependemos mais de alguém no aspecto de interceder por nós, de fazer o trabalho espiritual por nós. O pastor, ele é o guia do rebanho. Ele é aquele que faz junto, que acompanha junto. Antigamente não, o sacerdote ia sozinho, apresentava o sacrifício. Só ele entrava nos santos dos santos. Só ele podia oferecer o sacrifício lá dentro, colocar tudo que devia colocar em cima do altar, todas as oferendas, as ofertas, e depois saía para trazer um resultado. Mas a igreja, né, o povo, a congregação, ficava do lado de fora aguardando o resultado daquilo que ia acontecer. Mas, depois no Novo Testamento, o que a epístola aos Hebreus vai nos ensinar? Que todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos agora espaço para cumprir esse sacerdócio real, representando o reino de Deus na face da terra. Então agora todo cristão tem o privilégio de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Não estou dizendo agora que todo membro é um pastor, não é isso. Estou dizendo que todo membro exerce o sacerdócio real. Por exemplo, Salmo 141, verso 2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Então a igreja hoje, ela cumpre esse papel de sacerdócio real.
escolhida por Deus, né, com seu sumo sacerdote, que é Cristo, que agora ela consegue adentrar a presença e sentir comunhão. E essa é uma das funções da igreja, orar, interceder pelo mundo. Né? Apresentar agora a igreja é que apresenta o mundo diante de Deus, mostra as pessoas, a humanidade diante de Deus, para que assim a salvação venha alcançar essas pessoas. Nós também somos comparados como nação santa e um povo adquirido. Não era uma nação ou um povo qualquer, é uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Então retrata aqui uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Uma nação formada não apenas por uma única linhagem, um único grupo, um único continente, né? Mas é a igreja agora composta por todos os povos, todas as gentes, línguas, todas as tribos. Todo esse povo compõe uma nação inteiramente consagrada a Cristo. Essa é uma das funções da igreja. É ser nação santa, é ser sacerdócio real, é ser geração eleita. Tá certo? Ainda também uma outra figura da igreja, como função da igreja, nós temos aqui também o corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja ela é o quê? Um organismo. Um organismo vivo, um organismo que está em movimento, está em crescimento. É como se fosse uma fonte de água viva, não é uma caixa d'água que se guarda água, mas é a espécie daquilo de uma cisterna, né? Uma cacimba. Aqui na nossa região, a gente do interior conhece essa expressão, né? Cacimba, uma pequena fonte ali onde uma água mina jorra dali. Então é isso que a igreja é, um organismo vivo. Retrata a harmonia e a unidade que há no corpo de Cristo. Então é isso que nós precisamos entender, a igreja como corpo de Cristo. No corpo humano, tudo está no seu devido lugar. Veja que a mente, ela apenas dá o comando e a mão, né, gesticula. Você é capaz de estar pregando, como estou aqui ministrando para você, e as mãos fazerem gestos de forma a harmonizar, né? De forma a expressar aquilo que a minha fala também está dizendo para você. Então perceba que o corpo ele funciona em harmonia. Quando uma mão, né, não está obedecendo um comando do corpo, né, da mente, então já tem alguma coisa aí que está fora do seu devido lugar. O corpo possui essa harmonia. Mas quando nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo, não é apenas um indivíduo, é de forma coletiva. E aqui, os irmãos aí que acham que essa ideia dos desigrejados está correta, você precisa, né, talvez alguém está indo por essa visão, porque acredita, né, nessas doutrinas e não se aprofundou na Bíblia, acaba achando que é verdade a ideia dos desigrejados, né, que você pode ser um crente aí sozinho, individualmente, mas outros talvez estão mal intencionados dando esse tipo de orientação. Porque se você for para a Bíblia Sagrada, para as Escrituras, o corpo ele é composto de vários membros. Não existe aonde um membro vida fora do corpo. O membro ele precisa ter vida no corpo, na coletividade. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então nós compomos, que somos membros da igreja, somos todos componentes de um mesmo corpo. Não existe vários corpos de Cristo, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é entendido aqui como a igreja. Veja, por exemplo, que essa ideia é tão central que, biblicamente, nós só vamos encontrar a expressão corpo de Cristo designando o corpo de Cristo de duas formas. Ou o corpo físico, como você vai encontrar nos evangelhos, quando Cristo estava ali, o corpo de Cristo dormiu, o corpo de Cristo teve sede, o corpo de Cristo se relacionou com os discípulos, o corpo de Cristo foi sepultado. Então aquele ali é o corpo físico, que literalmente era visto pelos discípulos, com quem eles tinham uma figura física com que ele se relacionava. Depois, nas epístolas, toda vez que nós vamos mencionar o corpo de Cristo, ou falar do corpo de Cristo, você já vai ver o aspecto ligado à igreja. E aí, onde Paulo vai dizer na ceia, que quem come e bebe
né, da ceia sem discernir o corpo, sem ter entendimento do que é o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria indignação. E ele não estava ali falando do corpo físico, mas do corpo organismo, do corpo igreja, né? Do corpo de forma figurada a descrever todos os membros. E isso é entendido pelo próprio contexto do texto, pois no capítulo 12 ele já está dizendo que a igreja ela é o corpo de Cristo. O que a gente aprendeu numa regra básica da hermenêutica bíblica? Que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, se eu tenho um texto sagrado, eu tenho que entender o que o autor pensa daquele texto, daquela frase, daquela expressão que ele está usando. E no capítulo 12, Paulo vai gastar um capítulo inteiro para falar sobre a importância de harmonia, de integridade, de respeito que deve haver no corpo. Ele diz a mão não é superior ao pé, o pé não é superior à mão, a mão não pode dizer que não depende da boca, ele está dizendo da harmonia. O que estava acontecendo na ceia da igreja de Corinto? O apóstolo Paulo vai mostrar que aquela igreja tomava ceia de forma desordenada. Uns comiam e outros tinham fome. Uns bebiam e os outros ficavam embriagados. Então, na hora que ele está mostrando essa falta de harmonia da própria igreja, o que ele faz? Ele começa a falar que eles precisavam discernir o corpo. Então, nós somos o corpo de Cristo. Então, nessa ideia dos irmãos aí que acham que a doutrina dos desigrejados, né, tem fundamento bíblico, não tem. Você precisa estar à igreja. Talvez você não está concordando com a denominação. Diferente, uma denominação não está lhe satisfazendo, você não se dá bem naquela denominação, está tendo problema de convivência, de relacionamento, né, a organização local, o título local, mas negar a existência, a unidade da igreja de Cristo, aí você está indo contra uma doutrina bíblica. Né? Existem muitas igrejas de respeito e entidades, né, que são fundamentadas na Bíblia, que pregam a verdade, a palavra de Deus. E eu posso muito bem não estar bem numa denominação e migrar para uma outra denominação. Não estou falando daquele o crente que parece que alguns comparam com um macaco que vive de galho em galho, mas é alguém que não está como viver, não está tendo como se relacionar com aquela instituição, ou aquela instituição que ele pertence, está tomando rumos, que está desvirtuando a palavra, está saindo das escrituras sagradas, e ele resolve vir para uma outra instituição. Isso acontece muito na nossa Igreja Assembleia de Deus. Nós temos recebido diariamente, né, constantemente a gente recebe vários irmãos que vêm de uma outra denominação. É recebido até, uma das funções é recebidos por aclamação em alguns casos, que não trazem uma carta de mudança. E aí chegam na igreja, passam por uma conversa com cada pastor, em cada bairro, e a gente pergunta, o que está lhe trazendo para a nossa igreja? Por que você quer vir para cá? Porque às vezes é questões de birra pessoal, de problemas que ele poderia resolver, mas às vezes é alguém que quer vir de fato, mudou de cidade, mudou de bairro, ou se identifica com a doutrina que está sendo ensinada. Então é preciso ter cuidado. O que é a instituição e o que é a igreja, o organismo vivo de Cristo. E há pessoas que não estão tendo esse discernimento e querem negar a existência da própria igreja, onde ele individualmente celebra a sua própria ceia, né? Ele individualmente faz todo o seu ritual, não depende de um líder espiritual para cuidar de sua vida. Então, está na hora de você rever os seus conceitos. Tá todas as denominações erradas, todo mundo está errado, porque falha humana todo lugar tem. Onde tem homem, onde tem seres humanos, vai ter falha. Você não vai encontrar uma harmonia perfeita na própria família, no próprio dia a dia, na própria empresa. Sempre alguma coisa ser aperfeiçoada. Então você não vai parar em lugar nenhum. Toda organização para você vai ter as falhas e vai ser 100% imperfeita. Então você precisa rever essas questões. Mas vamos lá, senão a nossa aula fica grande demais. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. E diz assim, o olho não pode dizer à mão, né, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então veja que aqui, essa é uma das funções da igreja, e qual é a função da igreja? É ser o corpo de Cristo. Todos os membros são necessários. Nenhum membro é desnecessário, todos são necessários. Por menor, por mais simples que seja, todo membro ele tem a sua função, ele está ali por uma razão. Nós temos aqui 5 dedos na nossa mão.
Mas se faltar um dedo desse, as pessoas que têm a falta de um dedo, dois dedos com problema, ele já vai sentir a dificuldade, a falta que tem. Se ele tinha antes e agora não tem, ele vai poder descrever isso para você. Se uma porrada que você der aí com um martelo no seu dedo vai te trazer dor e agonia o tempo todo, o corpo todo vai ficar incomodado, né? Então tudo isso é o que a importância que cada membro tem no corpo de Cristo. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo a função dos outros. Não se pode as mãos dominar todo o corpo e só as mãos agora que mantêm o monopólio, só a boca que mantém o monopólio. Não. As mãos, por exemplo, não sentem o sabor da comida, mas ela conduz a comida até a boca da gente. Não é verdade? As mãos, às vezes, não vai até o campo produzir a comida, nos levar até lá. Os pés é que vai, né, nos trilhar até chegar naquele lugar para que as mãos possam fazer o trabalho. Mas não é por isso que os pés vão dizer, eu não vou levar porque eu não sinto o gosto da comida. A mão vai dizer, não vou botar a comida na boca porque eu também não sinto o gosto. Então a boca é a única parte do corpo onde vai degustar todo o sabor. Mas o corpo trabalha em harmonia. Assim deve ser a igreja de Deus. Um corpo construído por um só órgão seria uma monstruosidade. Quando você tira, né, um dedo aqui, uma mão do seu corpo e ela sai fora, ela vai apodrecer. Ela vai virar apenas um membro ali, uma parte de um corpo. E ela vai apodrecer porque ela não recebe a irrigação do próprio corpo, a vida do próprio corpo. Mas o corpo mesmo, faltando aquela mão, vai sobreviver. Mas a mão não vai sobreviver. Então você não tem como ter vida fora do corpo. Esse corpo, que é um organismo vivo, precisa estar em unidade, todos juntos, para que todos recebam vida e sejam edificados para a graça do nome do Senhor Jesus Cristo. No nosso terceiro e último ponto, já para terminar nossa aula, para não ficar tão longa, não estender tanto, nós temos aqui imagens que descrevem a habitação, ou seja, o Espírito Santo habitando na igreja, habitando em nós, por meio dessas imagens que vão descrever a igreja do Senhor. Nós temos aqui o nosso primeiro subponto, que é a igreja como santuário de Deus, como um templo. A igreja ela é templo do Espírito Santo. Veja que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja que a igreja aqui ela é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus, um templo onde Deus habita. E veja que o texto está aqui no plural, dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Ou seja, a partir desta visão, do que está colocado no texto, é de que a igreja ela é composta na sua coletividade, não é o indivíduo sozinho que é a igreja, mas é o indivíduo agregado a outro, congregando, vivendo, convivendo, se relacionando espiritualmente, que vai formar a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, levado a esse entendimento, cada cristão aqui ele é uma peça desse templo. Ele é algo que compõe esse templo. Pedro vai chamar de pedras vivas, fundamentada em Cristo, que é a pedra. Então veja que Cristo não é chamado sozinho de templo, mas ele é chamado de pedra fundamental, né? A pedra de fundamento, a pedra de esquina, onde a igreja está edificada sobre ele. E nós somos as demais pedras, né? Naquela época usava a expressão pedra, na nossa região aqui chamamos de lajota, né? De bloco, para construir um templo, para construir um santuário. Então não sabeis vós que sois o templo de Deus? Aqui mais uma vez a ideia dos desigrejados acabam sendo quebradas. Porque se nós, na unidade, é que compomos essa igreja, que se nos tornamos essa igreja, então a gente precisa entender que sozinho eu sou apenas uma pedra fora do lugar, uma pedra fora do seu devido lugar, e deixamos de ser aquilo que fomos feitos para ser, na unidade, no relacionamento com a igreja. Veja que individualmente, cada crente também pode ser chamado de um templo, apesar que essa ideia precisa ser amadurecida um pouco, na minha visão, porque o texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? De alguma forma, aqui também está no plural, dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então alguns aqui
tem a interpretação, o próprio autor teve essa interpretação de que também individualmente cada um é um templo, mas eu tenho aqui as minhas ressalvas, é uma questão minha, e você pode também colocar aqui no comentário, dizer, pastor, eu discordo aí dessa opinião do senhor, eu fico com o autor, ou discordo do autor, eu fico com sua opinião, porque ninguém é dono da verdade. A gente precisa aprender. Eu posso ministrar aqui hoje e amanhã estar amadurecendo, né, aprendendo mais, e aí a gente pode crescer e mudar essa ideia. Dizer, antes eu até ensinei assim, mas hoje eu aprendi, amadureci. Então faz parte do ser humano evoluir, crescer, aprimorar. Mas a priori, né, a princípio, eu vejo aqui que não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que sois de vós e não sois de vós mesmo. Então veja que Paulo está sempre usando uma linguagem no plural. Então a gente precisa ter cuidado aqui na hora de dizer que o indivíduo sozinho, ele é a igreja, ele é o templo, ele é tudo sozinho. A individualidade no meio cristão, ela cai por terra. O meio cristão é aquela ideia de pertencer ao outro, de se relacionar com o outro, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como Cristo amou. Então é a ideia de parceria, de ajudar o outro a chegar, de se relacionar numa sociedade, numa cultura que só prega individualidade, o egocentrismo. Você vai vencer, você vai crescer, você vai ser grande, os outros só vão te ver, só vão te assistir, e acaba a gente vendo que a gente precisa viver, né? Viver esse evangelho de forma parceira, uns com os outros, ajudando, carregando, se esforçando, para que todos possam chegar ao mesmo lugar. Deus habita a igreja, ela é o seu templo. Paulo alerta sobre o perigo que há de profanar esse santuário, quando ele diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então veja que aqui sempre a linguagem vai estar no plural. E a gente diz o quê? Que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então se um único texto pudesse aparecer no singular, poderia ser o suficiente, mas se outros textos, trazendo a mesma visão, acaba dando para nós a visão de que nós é que somos templos do Espírito Santo, né? Somos templo do Espírito Santo, então a gente precisa ir a partir do contexto. Quando o próprio Pedro, por exemplo, vai dizer que nós somos pedras, né, vivas deste grande templo, deste grande santuário. A igreja também, ela é chamada de casa de Deus, que é uma da sua descrição de habitação. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. A importância da igreja como uma instituição social, ela precisa ser vista, a igreja, né, ela é uma instituição, ela é algo que agrega, abriga pessoas, é um grande lar, uma grande casa, uma grande família. Então, por isso que vai dizer que a igreja é a casa de Deus. Então, nessa base da sociedade está o quê? A família. Qual é a base de uma sociedade? A família. Criarmos os filhos, criarmos, né, os nossos familiares, criar a educação que nós damos para a nossa família, e a família é a base que compõe toda a sociedade. É a partir de famílias que se compõem, conjuntos de famílias que se compõem a sociedade. E a igreja, ela se torna o quê? Uma grande família no meio dessa sociedade, onde a gente passa a ter algo em comum, né? A compartilhar dos problemas, das dificuldades da vida, receber palavras de orientação, de cuidados, de carinho. Pessoas que são maltratadas no mundo, né? Recebem o desafeto, os problemas são tratadas com desafetos, pessoas que são tratadas de forma maltratada pelos pais, pela família, pelos amigos, pessoas que vêm de lá para cá adoecidas, e aí chega neste lar e encontra aqui pessoas que são os novos familiares, que abraçam, que protegem, que cuida, né, que se importa. Essa é a finalidade da igreja ser chamada de casa de Deus, uma das funções da igreja. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Eu acredito que nós precisamos cuidar das famílias, orientar os relacionamentos, proteger as pessoas para que elas tenham famílias fortes, né? Para que o pai ame o filho ame o pai,
para que haja importância, né, da família, do lar, do marido, né, da esposa, para que uma família forte vai formar igreja forte. Porque se as famílias estiverem fracas, a igreja vai se tornar fraca. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação da família. Toda vez que a família vai se desestruturando, né, vai se desintegrando, por certo vai refletir na sociedade, vai refletir na igreja também. Então a gente precisa fortalecer as famílias. A igreja é uma grande casa. A igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. O nosso comportamento moral é diferente do comportamento do mundo, do que a sociedade ensina ou prega. Nós vivemos para ser a família de Deus, a igreja de Deus, a casa de Deus. E essa é uma das funções. E eu já terminando a nossa aula aqui no terceiro e último subponto, existe o privilégio de ser igreja. A igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo em que Deus habita e vive. Então é um privilégio fazer parte da igreja de Cristo. É um privilégio, meu irmão, fazer parte desta família, exercer esse ministério, fazer parte dessa sociedade cristã, né, desse organismo vivo. Para mim, é um dos maiores privilégios que eu posso ter na minha vida. Então, se você ainda não tem esse privilégio de fazer parte da igreja, venha, faça parte. Se você não tem esse orgulho, passe a ter. Eu faço parte da igreja de Cristo. Faço parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja que Ele deu a vida e redimiu com o seu próprio sangue. Então a conclusão de tudo é: aprendemos através das imagens bíblicas o que a igreja é e a importância que ela tem. São muitas outras imagens que poderiam ser tratadas aqui, mas apenas essas já dá para a gente descrever, né, o que é a função da igreja, a igreja como a habitação e a igreja também no seu relacionamento. Ajuda o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, no corpo de Cristo. Então, não é porque eu disse aqui que você sozinho não é igreja que você vai perder o ânimo, mas descobrir a sua importância. O que você é na igreja? Você pode ser uma mão, você pode ser um pé, você pode ser, né, um braço, você pode ser uma boca, você pode ser, né, um peito, né, um tórax que vai estar ali sustentando também toda a parte, unindo o corpo. Então há uma função para você. Você precisa descobrir qual lugar você faz parte do corpo de Cristo. Podemos melhorar, né, cooperar para o aperfeiçoamento, para o funcionamento da igreja local. A gente pode entender a igreja como um corpo ali, a igreja como um corpo de forma universal no mundo, mas também a igreja como um corpo de forma local, né, ali na congregação que você faz parte, no lugar que você congrega, a igreja local ali onde você está se reunindo, para que você possa cooperar com o rebanho de Deus. Chegamos ao final da nossa aula, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Queremos deixar aqui, né, o nosso pedido para que você dê um joinha, faça sua inscrição e ative o sininho. Deixe o seu comentário porque é importante e também veja os livros que nós estamos sugerindo aqui na descrição para que você possa adquirir algum deles e ser abençoado e também abençoar a nossa vida. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, na segunda-feira que vem. Deus te abençoe.